O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Alô, alô, meu povo de Ubatã, do Médio Rio das Contas, da Bahia, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Afinal de contas, as redes sociais ultrapassam as fronteiras. Hoje, aqui nesse episódio do podcast do chefe, eu vou conversar com esse amigo aqui de Ubatã, administrador, é um dos maiores especialistas aqui na Bahia em administração pública, é da União das Controladorias da Bahia, o nosso amigo aqui, Alexandre Curriel. Seja bem-vindo, Alexandre Curriel. Obrigado, Wesley, tô fazendo essa participação aqui no podcast do chefe. É um prazer estar aqui. A gente não é tudo isso também não, mas a gente se esforça. É quase. O importante é se esforçar. Não somos todo esse caminhão carregado de produtividade, mas a gente se esforça bastante. Curriel, você não é de Ubatã? Não, eu sou natural do interior de São Paulo, de Araras. Aí vim para Ubatã nessa onda em 2008, quando o MP criou uma situação aqui no estado da Bahia em exigir a concursos públicos em diversos municípios. Aí eu e minha esposa, a gente estava acabando recém-formados os dois, viemos morar na Bahia e saímos fazendo concurso aí para a Bahia toda. E aconteceu de tanto eu quanto ela, assim, ser admitidos aqui no concurso de Ubatã de 2008. Sua esposa é de Ubatã, não? Não, é de Vitória da Conquista ela. Falando na esposa, eu vou aproveitar aqui para mostrar aqui esse livro, Inexacta Certeza, de Paola Garcia Simões Milnikizu, Jorge. Esse nome é muito difícil. Milnikizu? Milnikizu. É um livro que é a esposa de Curriel, que ela é enfermeira, né? Enfermeira aqui do município. Aqui do município de Ubatã. Natural de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. E escreveu esse livro. Já tem um tempinho, né? Que ele escreveu esse Eu livro. não lembro a data dele, não. Eu sou péssimo com datas, mas tem um tempinho que lançou o livro. Mas só entrar em contato com a gente lá, que tem exemplares lá, se alguém se interessar. Manda nos comentários aí do vídeo que a gente disponibiliza. É isso. Paola Garcia Simões Milnikizu. Vou aproveitar agora também esse momento aqui cultural e falar do livro de Jonatas Alberto, Deus une propósitos. Aqui é uma história que ele conta de um baiano, Jonas, que entra em contato com uma pernambucana, né, e acabam se casando. É um livro, esse livro aqui é produto da lei Paulo Gustavo. Me recordo, eu conheço o Jonas, esteve comigo algumas vezes lá na prefeitura falando desse livro. Aqui. Graças a Deus que a lei Paulo Gustavo permitiu que ele fizesse esse lançamento, porque ele está nessa empreitada há um bom tempo para lançar esse livro aí. Isso, e aí quem quiser adquirir esse livro, nas lojas americanas, ele tem online e também na mão do escritor Jonas Alberto. Ele trabalha ali no Colégio Prêmio, quem quiser pode ir lá, é um livro bom, eu já até comecei a ler. Agora, Curriel, me diga uma coisa, você é um cara assim, eu estava lendo outro dia seu currículo, que dá um livro desse aqui, se for fazer o currículo de Curriel. Né? Um cara muito especializado, muito curso. Você é formado em quê, na verdade? Eu sou graduado em Administração de Empresas, com habilitação em Gestão de Sistema de Informações pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Essa graduação o nome é comprido, mas basicamente o curso é de Administração de Empresas, lá no interior de São Paulo, onde me formei, em Piracicaba. E aqui na Bahia eu fiz algumas especializações na FTC e na Unibahia. E tem uma fundação em Salvador, Fundacem, né? Fundacem. Você já tomou vários cursos e agora é professor de lá? A gente dá curso lá. A Fundacem, ela faz cursos livres que você consegue transformar em pós-graduação com aproveitamento de carga horária. Então a gente dá aula também lá no curso de pós-graduação de controle interno da Fundacem. Inclusive está com matrículas abertas. O pessoal aí pode se inscrever lá no site da Fundacem. César Montes é parceiro aí. Mas o curso só para quem é... Não, o curso é aberto para quem quiser. O curso é aberto para quem quiser. É só entrar no site lá, se matricular, mandar mensagem lá pro pessoal da Fundacem. O curso deve começar esse mês, inclusive. O pessoal aí do controle que está nos acompanhando, se quiser entrar no curso da Controladoria Avançada, as matrículas estão abertas, então a gente vai ser um dos professores desse curso, ao lado da doutora Rita Tourinho, ao lado de outros palestrantes. Rita Tourinho é promotora, né? É promotora de justiça. Conhecida aí na área. Ela também é professora lá, vai estar fazendo esse curso com a gente. Recentemente, Rita Tourinho está à frente do projeto São João Junino, do MP,
que agora saiu o painel junino. Convido também o pessoal a acessar as informações de todas as bandas que vão cantar na Bahia, dos municípios. Só tem que informar lá a banda e o público acessar para ter acesso aos valores, data e horário, até que o cantor vai cantar. Eu vi uma publicação esses dias na rede social que o Batam ganhou o selo de alguma coisa aí por transparência. Exatamente. Esse é o projeto. O projeto do MP é uma orientação técnica entre o MP, o TCE e o TCM da Bahia, que fizeram esse projeto de colocar num site disponível de acesso público, através de controle social, informações juninas de todas as contratações do poder público, tanto do Estado quanto dos municípios. Aí teve vários eventos disso. Então basta só o município fazer as informações lá do quais são os cantores, as atrações das festas juninas, que o MP vai liberar esse selo de pé no chão, chama. Selo de transparência pé no chão desse ano. Então basta fazer as informações. A gente fez as informações aqui do município, dos principais cantores que vão ser apresentados, os contratos que o município celebrou, e adquirimos o selo. O pessoal aí vai buscar lá no dia 13, que vai ser o evento lá em Salvador. Pessoal de Ubatã. É. Você é controlador interno da Prefeitura de Ubatã. Sim, controlador geral. Você fez concurso para isso? Concurso para isso. É? Quanto tempo você já está aí nessa... Rapaz, eu tomei posse em 2011. Em 2011, depois de um processo judicial. Tomei posse em 2011. Em abril de 2011 foi a posse. E estamos nessa empreitada desde então. Sempre no controle Conte interno. aí pra gente, Correia, quais são os desafios e as conquistas que você tem conseguido aí desses... Rapaz, 2011 para cá. O controle interno é uma área da administração pública que ela cresceu demais aqui no estado da Bahia. Mas assim, o controle interno é o cara chato? Tem que ser o cara chato. É? Porque o controle interno só é o cara chato porque a sociedade assim exige, né? Mas aqui no estado da Bahia, essa questão do controle interno, parece que não, mas é muito, muito mais desenvolvido que em outros estados. No estado da Bahia tem uma resolução do TCM de 2006, a resolução 1120, que ela normatiza e obriga todos os entes públicos municipais a instituírem a controladoria. No governo do estado, toda secretaria tem um cargo de controle interno. Mas lá é a unidade de controle e não está centralizada como tem que ser. Essa aqui é a falha do estado. O pessoal já está trabalhando nisso até para resolver. Mas aqui na Bahia tem esse fenômeno do TCM, tem essa resolução que forçou todas as prefeituras e hoje a entidade máxima do controle interno aqui no estado da Bahia é o CIB, onde eu sou diretor conselheiro lá. O CIB é o quê? União Interna das Controladoras... União das Controladoras Internas do estado da Bahia. Ela foi fundada tempo atrás. Todos os controladores internos. Ela foi fundada acho que em 2010. Não me lembro agora a data exata que ela foi fundada, mas eu já estava no cargo de controlador, então acho que foi 2011, final de 2011, 2012 que ela foi fundada, em Salvador. O primeiro presidente foi Kívio, que foi controlador. Hoje ele é procurador de Lauro de Freitas, mas na época ele era controlador de Lauro de Freitas. Foi fundada a UCIB, ela passou um tempo desativada, depois foi reativada em 2014, acho que reativou com o Vitor, e agora é Mike presidente. No tempo de Vitor, eu fui por 2 mandatos, vice-presidente da UCIB também. Hoje a vice-presidente é Menara. E eu sou diretor conselheiro lá. E a gente tem os maiores eventos de gestão pública hoje na Bahia. Se a UCIB não está organizando, ela está envolvida. Juntamente com o TCE, que é parceiro, o TCM também. E o MP também é terceiro. Recentemente a gente teve um evento que foi em Itatim. Itatim é a cidade... Conheço. 15 mil habitantes na lá margem, pela 116, né? margem da BR-116, um fenômeno que o prefeito lá fez em 8 anos, um fenômeno mesmo. O anfiteatro que eles fizeram lá é gigantesco, a prefeitura lá é top de linha. Se alguém de gestão pública quer transformar o município em modelo, copie Itatim, que Itatim, excelência em gestão pública é lá. O que o prefeito fez lá, em tudo. Porque eu conheci o prefeito da cidade de Licínio de Almeida, já fica acho que por lá de Minas, né? Sim. Ali, Licínio de Almeida. E Licínio de Almeida é um exemplo na educação. Eu já lá vi. O IDEB lá sempre foi autismo e outra coisa, lá não tem escola particular. Porque a escola particular que tinha fechou. Eu acho que essa é a primeira no IDEB da Bahia e a segunda é Itatim, porque foi dito lá no evento que eles tiraram o IDEB de, acho que era
3 ponto alguma coisa, ou 4, para agora 7,2. Eles praticamente dobraram o IDEB de lá com os investimentos que foram feitos na educação. O prefeito lá palestrou, não lembro o nome dele agora, o apelido dele é diferente, não estou lembrado do nome dele agora. Mas ele disse que inaugurou uma escola por ano. Ele inaugurou 8 escolas no município, imagine só, município de 15 mil habitantes, com 8 escolas padrão de 6 salas do FNDE, ele revolucionou o ensino de lá e deu qualidade para a cidade. Então, é um exemplo de cidade a ser seguida, de gestão pública, né? Isso. Vocês criaram a União dos Controladores, né? Todas as prefeituras hoje têm a obrigação de ter e tem que ser concursado ou pode ser um cargo nomeado? Esse é um tema polêmico. Que é um perigo, nomeado que bota gente sem qualidade, né? Esse é um tema polêmico até entre a gente. Tem uma normativa da rede de controle. A rede de controle é formada pelos principais órgãos de controle externo, que é MP, MPF, TCU, TCM, se reúnem e fazem essas orientações técnicas que determinam que necessariamente todo mundo tem que ter, está na Constituição, todo ente público tem que ter unidade de controle interno, artigo 31, artigo 70, artigo 34, que exige que esses órgãos públicos tenham essa unidade de controle interno. Aí cada ente tem sua autonomia para regulamentar como for. Essa orientação da rede de controle é que, e também do TCM, a resolução 1120, é que o responsável pelo sistema de controle interno ele tem que ser subordinado ao chefe do poder. Da Câmara ao presidente da Câmara, da Prefeitura ao prefeito ou prefeita, e das entidades descentralizadas ao presidente ou o cargo que for da entidade dessa entidade, esqueci o nome que eu ia falar aqui, descentralizada, da entidade terceirizada, seja presidente, seja o nome que for diretor, também tem que ter uma unidade de controle vinculada a ela. Então, é obrigatório, está previsto na Constituição e tem essas normativas no Estado do Bahia que todos têm que ter. A maior parte tem. Mas todos têm que ter aí que tá. Concursado ou então, pode ser a normativa nomeado? fala o seguinte, que todos têm que ter, é uma função pública de carreira. Mas nada impede de você estruturar a controladoria como de alguns cargos de carreira e o chefe ser o nomeado, entre os de carreira ou de fora da carreira. A legislação de Ubatã assim o prevê. A gente alterou recentemente a legislação, porque aqui em Ubatã foi feito concurso de fato para controlador geral. Na última alteração da legislação que a gente fez, a gente adaptou a legislação daqui, atualizou de fato para o que diz a norma técnica de fato. As normas internacionais, a Intosai também recomenda assim, que você vai ter que fazer concurso para o controle interno e entre os controladores internos vai ser escolhido o controlador geral. Tem alguns lugares que faz até eleição. Que, você tem que fazer uma eleição entre os controladores internos para quem vai ser o controlador geral, entendeu? Tipo uma prefeitura assim como Ubatã, Gonguji, essas cidades menores aqui da região, tem uma equipe ou geralmente só tem o controlador, só tem um? Cada município tem sua complexidade, cada município organiza de acordo com a sua complexidade, então é muito relativo. Eu não tenho conhecimento de quantas pessoas trabalham em cada das controladorias. Aqui em Ubatã mesmo sou eu e Ronaldo, né? A gente tem 2 pessoas lá que trabalham. Dá conta? Não, a gente não consegue dar conta de tudo que tem que ser feito, porque é muito trabalho. São vários pontos de controle que a gente tem que analisar. Você fala muito trabalho, mas tipo assim, vai ter a licitação, né? A licitação prepara o documento todo, manda para o controle interno analisar. Antes era assim. Antes mas o correto. Antes, porque aqui mudou a lei recentemente. Na lei 8666, a gente instituiu uma rotina em que o controle atuava de forma preventiva dentro do processo para analisar se de fato estava ok. A nova lei prevê que a atribuição para verificar se está tudo beleza é da Procuradoria. Então a gente mudou a estratégia. Procuradoria Jurídica do município. Aí a gente mudou a estratégia do controle. O controle trabalha com planejamento. A gente faz o planejamento anual, o nosso divulgado inclusive, e nesse sentido a gente vai olhar as licitações a depender do tipo de objeto. A gente faz as intervenções durante o processo, durante a licitação ou após a licitação de forma corretiva. Então, a depender do tipo de objeto, a depender do tipo de montante, de valores envolvidos, vai ser a nossa malha de auditoria. Vai iniciar um processo de um objeto complexo, vamos atuar no início para saber como é que está o desenvolvimento dele, depois a análise do edital ao lado da Procuradoria e depois da fiscalização. Se for um objeto tranquilo, a gente só analisa no final ou de forma corretiva, ou às vezes nem cai na nossa malha de auditoria.
O município aqui de Ubatã recentemente tem 2 contratos só pela nova lei de licitações grandes, né? Então, fez 2 licitações até o momento, não gerou essa complexidade de trabalho para a gente ainda, mas a gente está auditando uma e já está dando trabalho. Faz uma semana que a gente está com o processo analisando e por não estar atuando no processo como a gente fazia antes, gera uma dificuldade maior, porque você pensa aí, um processo licitatório com mais de 700 páginas, você tem que analisar tudo. Aí é complicado. Então é quase uma mini auditoria que a gente vai fazer. Mas quando você fala depois, já é o processo em andamento ou antes de ir para a rua? Na antiga lei a gente fazia previamente, hoje está fazendo posteriormente. Posterior? Posterior. E se vocês detectarem algum problema, e aproveitando e perguntando como é a técnica e quais ferramentas vocês usam para analisar esses processos? Por incrível que pareça, eu coloquei a listagem de licitações que o setor de licitações mandou para mim e consultei a inteligência artificial. Batei um papo lá com a IA, ChatGPT. Que é a moda agora. O que ele me recomenda fazer, porque ele não é inteligente, na verdade. Ele é uma pessoa, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente trata como pessoa porque você conversa com ele, né? Então parece que está conversando com uma pessoa, mas é uma ferramenta. Mas não tem o calor humano. Não tem o calor humano. Aí é uma ferramenta que a gente fica trocando ideia lá e dando informação a ele vai. Aí eu passei pro chat, chat, o pessoal da licitação aqui atua no controle interno, assim. O pessoal da licitação fez essa relação de processos licitatórios. Quais eu devo analisar? Aí ele mandou, analisa esse, porque o grau de risco é maior, não sei o que. Opa, tá aí. Vou analisar esses aqui. E se tiver, por exemplo, um erro ali, vocês vão parar o processo? Aí depende do erro. Se o erro for sanável, sana o erro. Se o erro for insanável, corre e vocês vão... continua o processo. Tenta resolver para salvar a licitação. Agora, se o erro for mais complexo, aí é título de anulação. Porque isso aí é um trabalho de vocês preventivo para quando as contas forem para o tribunal. Essa mentalidade, uma vez eu estive num evento em Salvador, um dos palestrantes comentou com a gente o seguinte, que o controle interno era a lavanderia da prefeitura. Pô, lavanderia? Pô, mas tá de sacanagem pra gente. É a lavanderia da prefeitura. Por quê? Porque lava roupa suja e estende bonitinho pra sociedade. Eu falei, não, isso não é controle não, pô, isso daí é outra coisa. Não, a gente trabalha de forma planejada, institui, cria os métodos, cria as rotinas e acompanha se está sendo aplicado isso daí. Então é umas falácias que às vezes o pessoal tenta usar, que de fato não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é basicamente você cria a rotina que tem que ser feita e verifica se aquilo está correto ou não. E através de auditorias, análises, verificações, a ferramenta do controle está disponível. Geralmente o pessoal tenta fazer auditoria, mas como a auditoria é um procedimento mais complexo, eu costumo usar mais o Instituto da Verificação. Solicita lá o processo, faz um checklist para ver se está tudo ok, notifica, tem algum problema, sana, não sana, revoga, anula, errata, a depender do tipo de problema que tem, né? O trabalho do controle interno, vamos dizer assim, é uma auditoria mais leve. Eu vou dar uma olhada aqui nos processos para ver se tem alguma coisa para quando for para o tribunal. Não, a auditoria é subordinada ao controle interno. A auditoria está dentro, é uma das atividades do controle interno, a auditoria. Auditoria, controladoria, ouvidoria, são atividades próprias do controle interno. Estão desenvolvidas dentro da controladoria, isso daí. Então, a auditoria é uma ferramenta que a gente utiliza para identificar esse tipo de coisa. Aí tem que ter o plano anual de auditoria, a gente estipula o que vai auditar, o objeto da auditoria, aí tem as técnicas de auditoria. Então, a gente faz algumas, porque dado de auditoria não pode ser divulgado até que você conclua a auditoria. E algumas auditorias são permanentes, porque você fica sempre e a gente conclui só ao final do ano, né? Você tem um contrato que ao longo do ano você fica auditando vários processos de pagamento dele. Você não pode ficar divulgando isso, porque a legislação veda. Qualquer processo de auditoria ele tem que ter sigilo até que se conclua. Aí a auditoria conclui no final do ano e manda no relatório anual o resultado dela, né? Então, ele segue às vezes o auditado, em algumas ferramentas que a gente utiliza, como hoje é tudo acesso ao público isso, às vezes você está auditando um processo que o auditado nem sabe que está sendo auditado, porque você está analisando um processo que ele está executando sem ele nem saber que está sendo auditado. É evidente que durante esse processo ele vai ser comunicado, a gente quer essa auditoria, assim, a gente quer saber essas informações, aí ele vai ter conhecimento que a gente está auditando, mas é possível fazer auditoria documental de processos que o responsável nem saiba que a gente está fazendo. Então, assim, o chefe do controle interno é um
assessor direto com o prefeito. Nessa linha. Mais ou menos isso. E É órgão de staff, de assessoramento. Pode ser um órgão de executar a rotina, se a controladoria for muito grande, ela vai ter essa musculatura de entidade mesmo executora, ou pode ser um órgão de assessoramento de fato, de staff, como é a procuradoria. E precisa ser da confiança do prefeito, ou o cara tá ali, fazer o trabalho dele, não precisa ter ligação nenhuma com o prefeito? Então, a regra é que tem que ser de carreira, atividade de carreira. É recomendável que se escolha alguém da carreira, porque tem que ter qualificação técnica. A normativa da rede de controle fala sobre isso, que tem que ter conhecimento técnico por isso. Porque não adianta nada você colocar o cara de minha confiança, mas não tem capacidade técnica para entender nada disso. Como é que o cara vai atuar? Não vai conseguir fazer o trabalho de fato. Aí o pessoal, quem ele vai ter para trabalhar para ele? É a mesma coisa que você colocar o lobo para tomar conta do galinheiro. Entendi. Você não sabe. Na verdade, ali é um cargo estritamente técnico. É técnico, é mais voltado à área técnica do que à área política. Né? Mais técnico mesmo. E vocês, para as prefeituras, né, as administrações públicas conseguirem esses índices constitucionais, vocês trabalham como para eles atingirem, principalmente o da educação, de saúde, porque ali tem que ter um controle rígido ali, né? Um dos pontos de análise mensal do controle é verificar o cumprimento dos índices constitucionais. De praxe... Mas o Curiel, explica aí, para quem estiver assistindo, o índice constitucional é o quê? Índice de 25% de aplicação dos recursos ordinários em educação. Então, 25% da receita própria do município tem que ser aplicada em educação. 15%, que é receita própria. 15% em saúde e tem o limite de pessoal. O limite de pessoal é que você não pode superar 51,3% da receita corrente líquida. Mas esse limite de pessoal é em cada secretaria? Não, ou geral, é no geral? É no geral. 60% no município e 51,3% do município, da prefeitura. O saldo é da Câmara. Então, o da prefeitura é 51,3% o limite prudencial, 54% o limite máximo. Então, em 51,3% já tem que ser adotadas as medidas para reconduzir, como estabelece a lei de responsabilidade fiscal. A gente faz esse controle de forma quadrimestral, mas a título de notificar alguma necessidade de correção, e mensal e quadrimestral com título de notificação. Você manda para o prefeito, vai no relatório mensal ao prefeito, endereçado, o seu índice está assim, é necessário adotar tais medidas para tentar atingir ou reduzir, ou está tudo ok. Então, todo mês é documento obrigatório da prestação de contas do município, o relatório de controle interno. Então, ele vai ser endereçado ao prefeito, ele é de acesso público, no site do ETCM tem lá, está disponível, e ele é comunicado de como estão os índices dele de acordo com os registros contábeis. E a cada quadrimestre, ao final do mês subsequente, ao final do primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, a gente faz as audiências públicas na Câmara, para demonstrar isso para a sociedade. Porque eu já vi aí alguns prefeitos, em várias cidades, quando chega no final do ano, fica tudo doido para poder atingir esses índices, né? Principalmente educação. Só tem educação e saúde, só tem esse índice. Educação, saúde, e alguns municípios têm social, instituídos no âmbito local, social também, mas basicamente educação, saúde... Pro Tribunal de Contas. Que é o que ele acompanha. E índice pessoal. Educação e saúde. Agora, essa educação e saúde, esse 25% da educação, né? Você pode usar em qualquer coisa que seja para educação. Para o ensino, voltado ao ensino. Tem que ter vinculação ao ensino e tem também, a gente acompanha a aplicação do Fundeb. 70% do magistério, 50% da aplicação do VAT em ensino infantil e 15% do VAT em despesa de capital. Se o prefeito, por exemplo, investir, construir escolas, equipar... Tudo isso entra nesse índice? Entra, ele pode utilizar recursos tanto do Fundeb para fazer escola, quanto dos 30%, como recurso livre dos 25%, e isso conta. Despesa, toda a unidade de ensino, inclusive até a Secretaria de Educação, ela é considerada uma unidade de ensino e pode ser utilizado esse recurso também para cumprir índice. Então, é a dificuldade do gestor às vezes. Se o planejamento é mal feito, há uma problemática nesse sentido de cumprimento de índice.
A gente está trabalhando num projeto de levantamento das principais causas de rejeição de contas do Tribunal de Contas. Dos últimos 3 anos, o não cumprimento de índice constitucional de educação é um dos pontos de rejeição de contas. Assim como o não cumprimento do índice de saúde. São os 2 índices constitucionais que rejeitaram contas de alguns municípios nos últimos 3 anos. Hoje? Acontece. Porque parece simples, mas acontece. Pelo que você falou, é um dos trabalhos do controle interno. A gente só faz orientar. A gente não está cumprindo. Sim, um dos trabalhos e você chega e alerta o prefeito. Alerta o prefeito. E mesmo assim tem muitos que não mesmo atendem assim, e vai lá e... Mesmo assim, achamos algumas prefeituras porque lá. Porque todo gestor sabe que dá rejeição de conta, né? E mesmo assim, empurra com a barriga às vezes o cumprimento e não consegue executar a despesa, ou o TCM mesmo glosa alguma despesa que ele entendeu que não é de ensino e gera essa problemática de rejeição de contas, né? Mas o importante é, de fato, você fazer um planejamento para se atingir esses índices com as receitas, né? Aí, vem mês a mês. Mês a mês fazendo esse acompanhamento, como é que tá, quanto é que falta, e no final do ano concluir no sentido de atingirmos todos os índices e aprovar as contas, né? Para não chegar no final do ano ficar na correria. Inclusive para os prefeitos aí, ó, esse ano, último ano de mandato, a principal causa de rejeição de contas pelo TCM é o descumprimento do artigo 42, que é o popular deixar a despesa sem dinheiro em caixa. Então, pessoal que fique atento aí, os gestores públicos, esse ano é o que mais rejeita as contas dos prefeitos e prefeitos aqui da Bahia, é descumprimento do artigo 42, e esse ano é o ano-chave, é o recordista, ano de eleição, último ano de mandato, é o ano que mais rejeita as contas por conta desse fenômeno. O pessoal passa um pouco do ponto e acaba tendo as contas rejeitadas por conta disso, né? Esse índice de pessoal, esse último ano sempre passa, né? O índice pessoal, ele, assim, no levantamento que eu fiz dos últimos 3 anos, o índice pessoal ele não foi causa de rejeição de contas, ele foi ressalvas. Você está falando esse levantamento, é um estudo seu ou é para a União das Contadoras? É para a Fundacem, em parceria com a Fundacem. A gente vai atualizar o guia de principais causas de rejeição de contas. Fizemos esse levantamento. Tem um guia? Um guia, foi lançado há 10 anos atrás. Então tem muitas coisas que causam a rejeição. Pra você ter uma ideia, no levantamento que eu fiz lá, são mais de 400 itens de ressalva de contas. É muito item. Aí falta compilar tudo isso, pegar os principais, os mais relevantes, para a gente atualizar o livro. Mas rejeição de fato, rejeição ficou focada em descumprimento do artigo 42, saúde, é o deixar despesa sem dinheiro em conta. É normal. É o que mais rejeitou conta, é isso. Descumprimento de índice de educação, saúde e, por incrível que pareça, não pagar a multa que o TCM imputou. Se o TCM imputa uma multa, o gestor não paga, ele rejeita a conta porque não pagou a multa. E a multa é pessoal, né? Pessoal. Tem que pagar com recursos próprios, do bolso. Tem que ir lá, gerar o DAN e pagar. É sempre pequeno, rapaz. E eles não pagam. O cara... É o segundo ponto que mais rejeita a conta, é isso. Tem gestor que teve conta rejeitada só porque não pagou essa multa. Porque eu já vi assim, em um relatório do tribunal, o cara teve problema por causa de contratação de banda, algumas coisas assim, de 500 mil. Aí a multa é 5 mil. É isso aí, é a discussão que eu vou tentar ter com o pessoal do TCM. Quando a gente compilar tudo lá, a gente vai marcar com os conselheiros, com o pessoal da equipe dos conselheiros, com todos eles, para a gente conversar sobre isso. Porque é um trabalho que a gente está fazendo, que essa informação também é valiosa ao TCM. Para eles terem essa noção. Porque assim, rejeitar a conta do gestor só porque ele não pagou uma multa de 1.500 contos, às vezes, é princípio da insignificância. E teve né? tudo certinho. Por mais que... Aí você vê, o princípio da rejeição da conta é esse ponto. Aí você vai nas ressalvas, tem coisa muito mais grave na ressalva. Você não acha que o tribunal é muito exigente? Não. Que pega umas coisinhas besteiras assim. O tribunal já teve esse aspecto, a gente já passou esse aspecto, mas hoje o tribunal se modernizou demais. O trabalho que o pessoal fez lá em disponibilizar a jurisprudência do TCM foi fantástico. O trabalho que o pessoal do TCM fez em possibilitar a gente fazer consulta, fantástico. E todas as consultas são publicadas ali. Então você já tem uma base de entendimento do TCM para fazer qualquer tipo de coisa. Inclusive estou com uma consulta lá, esperando resposta. Um tema polêmico aqui da cidade. Eu espero que
respondam para a gente poder atuar de forma mais Quando você tem uma segurança. dúvida, A gente manda para lá a pergunta. O gestor tem esse poder, o controlador também pode enviar a consulta. Então, e essa consulta de todos os municípios ficou disponível. Então, se você quer consultar qualquer tipo de coisa, você vai lá. O tribunal evoluiu demais nesse sentido. Recentemente, ele dividiu o julgamento das contas, que é esse levantamento que está dificultando o trabalho nisso. Antes se julgava a conta e colocava lá a ressalva disso. Não, agora o TCM divide contas de governo, contas de gestão. Quando ele separa a conta de governo e conta de gestão, ele analisa os ordenadores de despesa dos municípios. Então você pode ter secretário com conta rejeitada. Mas o ordenador de despesa do município, principalmente município pequeno, é só o prefeito. Só que é educação, saúde e assistência social. Ou centralizado ainda só no prefeito, como em alguns e casos ainda. Só o prefeito. Exatamente. Que é um equívoco disso. O princípio da descentralização. O prefeito tem que descentralizar poder. É constitucional, delega poder para os secretários, para o seu ordenador de despesa, vai gerar essa complexidade na prestação de conta, mas na título de julgamento de contas, o TCM vai separar contas de governo e contas de gestão e vai fazer o julgamento disso. Está caminhando para isso. É recente isso que o TCM está fazendo, mas está caminhando nesse sentido. Mas você sabe, os técnicos do tribunal sabem, todo mundo sabe que, principalmente em cidade pequena, a maioria do secretário, e áreas tipo assim, agricultura, meio ambiente, esporte, qual é outra assim, as áreas menores, o secretário não tem poder nenhum de usar o orçamento, aquele orçamento é fictício. Então, é porque às vezes a estrutura do município está mal feita, mal pensada, às vezes faz a estrutura para atender interesses políticos e não técnicos de fato. Às vezes o município é tão pequeno que não tem que ter uma Secretaria de Agricultura, uma diretoria resolve. Aí você cria uma estrutura monstruosa e não tem como gerar isso daí, né? Mas o TCM evoluiu demais do que ele era. A gente passou por isso, a gente passou alguns problemas aqui de notificação do TCM mesmo, de rotineira, de tentar resolver, e o TCM superou isso. As análises que ele está fazendo são mais pontuais, mais específicas, mais criteriosas, mas aí a gente não chegou a ter problema ainda, mas imagino eu que quando tiver o problema vai ser sério. Porque às vezes você tem um probleminha que nem você está falando, é uma multa, um problema, gera uma multinha e acabou. Talvez agora o problema que gere, como ele não está com essa análise criteriosa em todos os processos de fato, porque antes de fazer um processo, Wesley, imagine só a situação, juntava todos os processos de pagamento, um monte de pasta, botava no carro, ia a Jequié, na inspetoria, entregava aquelas pastas todas, o técnico lá olhava a pasta. O problema ali era subir aquela escada com aquelas Deus pastas me na livre, mão, nem me fala. Cogitamos até comprar um carrinho para isso, mas não deu muito certo. Mas como é que é subir naquela escada? Sobe tudo. Enorme, sobe tudo. Eu e o parceiro Rosival lá da prefeitura cansamos de subir aquelas escadas com aquele monte de pasta e depois, 2 meses depois, tudo analisado, a gente tem que buscar. Vai buscar as pastas, desce tudo aquelas pastas de arquiva. Aí acabou com tudo isso aí. O ETCM digitalizou tudo, tá tudo online, disponível, acesso a todo mundo na internet. Acabou a leve busca de pasta. E como está tudo digitalizado, o TCM tem mudado a metodologia de análise. Antes ele olhava processo por processo. O técnico lá tinha a habilidade de escolher o que ele ia ver. Hoje não. Hoje o SIGA que determina o que ele vai ver e às vezes não cai nas malhas da auditoria. Então você tem uma redução de achados, de apontamentos das inspetorias, até por conta do problema de pessoal que eles estão tendo lá, falta de pessoal no TCM. Só que acredito eu que quando tiver um problema, esse problema vai ser de fato apurado até o fim, com problema sério. Existe assim um ponto que quando chega as contas, o auditor já sabe, eu vou em cima disso, aqui não falha. Vou em cima disso que eu sei que aqui tem algum problema. Eu acho que eles vão, no último ano de governo, vai analisar a conta de último ano de gestão, vou lá ver o artigo 42, cumpriu ou não cumpriu. Tem despesa sem ter dinheiro em conta, é aí que ele vai ver. Mas tem vários pontos de análise que eles fazem, né? Porque eu fui ordenador de despesa em várias secretarias do Estado e o Tribunal de Contas do Estado, convênio era certo. E diária também. A diária escolhia alguns, mas... Entendeu? Acho que ele sorteava, tirava... Mas era uma coisa certa. Diária e convênio, com certeza... Eu acredito que o pessoal do TCM tem algum tipo de ferramenta lá que escolhe esse tipo de coisa, né? Porque assim, você vai analisar a conta do município, o orçamento lá, 200 milhões. Aí você tem 50 mil reais de diária. Pô, tem 50 milhões, eu vou perder tempo com 50 mil? Não, vou pegar um contrato mais relevante para analisar. Que eu acho que essa é a tendência do TCM.
entendeu? Dá importância, de fato, que é importante, e essas picuinhas que tinha no passado, o pessoal meio que, vamos parar com isso aqui, né? Vamos trabalhar sério agora, vamos pegar coisa séria, que é relevante de fato. Por isso que eu imagino, o que eles auditarem de fato tiver problema, vai dar problema, que antes às vezes não dava nada, como o pessoal falava, não vai dar nada. Às vezes agora, como não está analisando tudo que eles faziam de forma criteriosa, às vezes está analisando de forma por amostragem, com técnicos de auditoria, e pode ser que quando dê alguma coisa séria. Né? Correia, eu sempre lhe acompanho aí na rede social e vejo você sempre palestrando, até em evento do Tribunal de Contas, né? É. Você já tem algum livro, ou pretende escrever algum livro nessa área de administração? Porque assim, seu currículo... Estamos tentando fazer isso aí agora. É bom demais nessa área, né? Porque eu já vi seu currículo, se for encadernar, fica mais grosso do que esse livro. Tudo na área pública, né? E você é um cara que sempre as pessoas estão convidando para eventos. Estamos tentando atualizar esse guia da Fundacem. É o primeiro. Tem os artigos, né? O artigo que a gente lança. Já pensei em compilar os artigos e fazer o livro, mas os artigos, essa lei nova de licitações, para nós trabalhar, para trabalhar nosso dia a dia, foi excelente. Mas para mim foi uma tragédia, porque eu tinha 3 artigos científicos na lei antiga. Aí mudou a lei e está tudo desatualizado. Você publica esses artigos aonde? Fui na universidade, né? Artigo científico de conclusão de pós-graduação. Mas está disponível das várias também. Que você já fez. Está disponível. Se o pessoal pesquisar lá acho que é Escavador, aparece os artigos, tudo que a gente tem publicado nessa área. Principalmente tem 3 artigos de licitação e um de controladoria específico, né? Mas aí mudou a lei, tem que atualizar todos eles, né? Aí muito trabalho para revisitá-los, referenciá-los todos, novas técnicas. Então, teria que produzir algo novo. E a ideia, a Fundação dessa oportunidade, vamos ver se... Os pesquisadores na área de medicina têm uma publicação aí que é o Bambambam Mundial, né? Todo mundo que consegue publicar ali é o cara. Nessa área sua de administração pública, tem alguma publicação que quando o cara publica ali é que o cara tá bombando? Rapaz, tinha eu até parei de acompanhar, mas tinha uma revista da CGU. Você publicava, que você saía artigos. Eu lembro, eu recebi aquela revista, mandava pra acho que é do TCU, inclusive. É, TCU. Que ela vinha de um lado em inglês. Isso. Mas parando de receber, era um lugar excelente para encaminhar artigo científico para verificar se podia sair, mas hoje em dia, cada um publica onde consegue, né? Não tem um lugar centralizado, não. Mas se quiserem mandar artigos de administração pública, a gente coloca lá no site da UCIB, tem uma área lá que posso mandar para o presidente autoriza colocar os artigos para a gente publicar lá. Tudo relacionado à administração pública. Desses eventos que você já participou como palestrante, você destaca, assim, uns 2, assim, que você achou que foi o auge? Eu gostei muito que eu participei em Salvador. Acho que não teve nem tanto público, nada, mas para mim foi muito importante, que foi quando eu apresentei um artigo no Congresso de Controle Interno. Onde? Em Salvador, no Instituto Anísio Teixeira. Aí teve um evento lá, um dos congressos, acho que foi 7º, não lembro o número do Congresso de Controle que foi, mas foi onde foi dada a oportunidade a mim apresentar um artigo. Gostei demais daquela apresentação. E depois a gente fez outras palestras também, algumas aulas, treinamento em alguns municípios, treinamento em empresas privadas também sobre participar de licitações. Você é bem requisitado, né? Já está com o nome feito aí conhecido, né? Vamos dizer o seguinte, o pessoal até convida, mas às vezes falta um pouquinho também do meu esforço, né? Porque às vezes sou um pouquinho de preguiça, sou muito caseiro. Mas já é lembrado. Sou lembrado. Evento, gosto de ficar em casa. Tem um cara lá em Ubatã, Alexandre Curriel, que é especialista, é bom para esse... É engraçado nos eventos, você vai, a pessoa está conversando com você nem sabe quem é a pessoa. Porque assim, quando a pessoa fica conhecida em certas áreas, por exemplo, na área do direito ou na medicina, quando o pessoal vê o folder, que vê o nome e fala, pô, fulano tá aqui, eu vou. Já tá assim você? Tem gente que conhece. Eu não sei se nesse nível, mas também a gente nem quer esse tipo de... A gente cumpre o nosso papel. Eu acredito que a gente se dispõe a trabalhar no serviço público, a gente tem que cumprir o papel com zelo, com atenção. E para fazer isso tem que se capacitar. E participando do evento, você acaba conhecendo o pessoal lá e se envolvendo. E às vezes é convidado também a palestrar, né? Porque você está na área há um bom tempo, produzindo material há um bom tempo nisso, acaba envolvendo e é natural que isso aconteça. Mas os eventos hoje são excelentes. O pessoal qualquer evento da UCIB aí, junto com o TCE, com o MP, pode participar, com o TCM também, pode participar, que é de alta qualidade.
Nosso presidente Mike é excelente palestrante, está sempre nos eventos também. E a gente está lá para contribuir. Se a prefeitura quiser chamar para fazer um então, workshop... Esse de Itatim, a gente na reunião, a minha ideia era propor, vamos tentar levar para lá uma coisa, né? Conversei com o pessoal lá do CIMURC, que eu também sou responsável pelo controle interno aqui do consórcio Médio de Contas. Talvez a gente consiga algum alinhamento lá, trazer o evento para Jequié, mas aí chegou a colega lá de Itatim, não tem como não. Cidade top lá, um anfiteatro gigante. Então, não tem como competir com essas coisas, né? Mas quando tiver oportunidade, a gente tiver oportunidade e o prefeito tiver interesse, a gente pode articular e tentar trazer um evento desse, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Correia. Foi um colega seu de controladoria de uma cidade, mas ele... que não precisa dizer o nome dele não, só fazer a pergunta. Ele fez a seguinte pergunta: quais são os seus próximos projetos e perspectivas para o futuro na área de controladoria e governança pública? Um nome tudo difícil, né? Tá vendo aí? Mas é importante o público se inteirar sobre isso. O meu principal projeto hoje é tentar fazer essa atualização do guia, que eu acho que vai ser um documento importante, não só para agora, mas para o futuro, como foi o antigo guia, que traz traz material de estudo para os controladores, que isso que é o ponto. Às vezes, quando a gente está no momento de eleições, ano eleitoral. O que acontece? Pode ter rupturas em municípios que vai trocar controlador. Gente nova chegando, às vezes o prefeito pensa assim, tem que ser alguém da minha confiança. E coloca o cara ou a pessoa não sabe o que é aquilo. E é importante ter esse tipo de material. Então, o meu principal projeto é produzir esse material, atualizar esse material e também produzir mais artigos sobre isso. Hoje as IAs aí facilita demais a produção de artigos. O pessoal tem que usar a IA. Rapaz, eu tenho que me aprimorar nisso. Tem que se aprimorar. Todo mundo só fala nisso. Tem que se aprimorar. É uma ferramenta fantástica. Para você trocar ideia e ir montando seu artigo, não tem coisa melhor. Não estou dizendo que é Ctrl+C, Ctrl+V, que o pessoal imagina, isso aí é IA. Não, você está desenvolvendo ele. É uma Alexa melhorada. Muito mais melhor. Nossa, é um fenômeno. Tem que utilizar, a gente tem que se atualizar e tem que começar a utilizar isso daí. Mas o principal projeto é esse guia, e atualizar o guia e fazer novos artigos em outras áreas. Esses são os principais projetos. Agora, tem algumas outras coisas que, quando a gente atua nessa área, como você disse que a gente tem um currículo gigante, porque a gente fez muito curso. Eu fiz muito curso, né? Cursos online, cursos em Salvador, cursos em Itabuna, em Vitória da Conquista, em Jequié. Mas isso aí também já vem de você que gosta de estudar, Exatamente. Né? Porque eu acho que nem todo mundo que está nessa função e um dos pontos, né? Às vezes a pessoa fica assim, controle interno é auditoria. Fazer só auditoria. Não, o controle interno tem que avaliar os resultados da gestão pública. Como é que você vai avaliar o resultado da Secretaria Municipal de Saúde se você não entende nada de saúde? Tem que fazer curso. Eu fiz curso, a maior parte da área dos municípios eu fiz curso. E eu acho que, se eu tiver oportunidade, não sei se vou ter, já tentei várias vezes aqui em Ubatã, é a REURB. A REURB é um projeto fantástico aqui para a cidade. Fantástico. Teve um aí que começou, mas não foi à frente. Né? É isso. Eu, sinceramente, eu fico muito triste disso, porque quando foi lançado pelo governo federal a legislação sobre isso, falou, vai resolver o problema disso aqui. Tem muitas casas irregulares que a pessoa não consegue reformar a casa, não consegue vender a casa, fazer financiamento, por conta dessa regularização imobiliária. O terreno pertence... É um projeto que eu estudei lá no passado, comecei a fazer, inclusive o decreto e a legislação sobre REURB aqui, foi daquele período que Cimeia se afastou, estava grávida e Paulo Silva assumiu. Paulo Silva deu início a isso e não teve sequência, infelizmente. Depois Tinho começou, na gestão de Tinho tentou implantar, também não teve sequência nisso, mas é um principal programa a ser desenvolvido no município, que de fato é um projeto que, se eu tiver a confiança do gestor para tocar, gostaria muito de tocar esse projeto, mas a gente sabe que tem muita resistência, então, e algumas pessoas também criaram resistência com relação a isso. A gente teve um problema no cartório, inclusive, hoje já conversamos com a responsável pelo cartório aqui, está disposta a ajudar de fato o município a fazer esse papel, porque é de interesse de muita gente. Inclusive aqui na sede do podcast do chefe, foi onde um dos bairros do município que é necessário fazer REURB aqui.
Muitas casas aqui não têm essa regularidade, não tem o título de posse, e é necessário fazer. Foi o bairro que foi escolhido no início para você começar esse projeto. Espero que próxima gestão tenha esse interesse e pode ter certeza que, se for dada a oportunidade, a gente vai trabalhar nisso, porque, de fato, vai mudar a realidade de muita gente aqui na cidade. Quando eu disse, Correia, no início, que o controle interno, um tempo atrás, tipo assim, era até mal visto, né? Por até alguns colegas da administração, porque dizer que tudo travava no controle interno, que às vezes você olhava com cuidado, você é um cara estudioso, né? Que tem mais conhecimento do que muitas pessoas, aí você, aqui não vai assim e tal, e acabava atrasando. Mas eu acho que mudou isso um pouquinho, porque hoje o pré-candidato a vice-prefeito de Gongogi era o controle interno até essa semana, então assim, pro cara do controle interno. Temos um candidato a vereador também numa cidade aí que é do controle interno. Pois é, pro cara do controle interno, que era o cara chato de antigamente. Hoje já tá para disputar uma eleição, é porque mudou totalmente. Essa questão é muito relativa, porque às vezes é o seguinte, se você tem uma gestão estruturada, pensada, que executa as coisas no tempo que tem que ser executado, o controle não fica sobrecarregado e não quer toque de caixa, apagar incêndio. Quando você consegue instituir isso no município, o controle interno funciona. O controle interno só não consegue e ganha a fama de fica travando tudo, que não pode. Às vezes a pessoa nem leu o documento, não está travando nada, só está explicando como é que tem que ser. Ah, está travando. Você leu o que está escrito lá no parecer? Viu o que está dizendo lá, o que tem que ser feito, não tem que ser feito? É só recomendação. A gente não tem poder de travar nada. A gente tem o papel de recomendar. Às vezes a pessoa acha que está travando, não está travando. Está orientando da forma correta a ser feito. Às vezes se criou uma emergência que você tem que culpar alguém. E às vezes muitos controladores sofrem com isso. Né? Ó, tá travando. Não, tá travando. Tá feito o documento aqui para seguir isso aqui. Ah, mas isso... Ah, porque tal município... Isso é o que eu mais escutei, tá? Tal município... Você, com todo respeito, você é secretário de onde? Vai ser secretário em tal município, então. Porque aqui o regulamento é esse, o entendimento é esse, a fundamentação é essa. Todos os nossos documentos têm fundamentação. Tá explicando os motivos pelos quais isso. E as consequências que vai ter. E às vezes o cara... É mais fácil falar do que se estudar, se inteirar do que de fato ele quer fazer, né? Você então, já fez alguma cartilha e distribuiu no âmbito municipal, tipo assim, não, para seguir tais pontos? Cartilha não... uma coisa parecida. Eu fiz 2 instruções normativas, inclusive, aí que tá, esse que é o meu problema. A nova lei de licitação é boa, mas eu tenho que rever todos os atos. Eu tinha 2 instruções normativas, uma sobre o fluxo da despesa, que aí você explica para todas as secretarias como é que tem que ser o fluxo da despesa. E uma sobre gestão e fiscalização de contratos. Que agora mudou a lei, mudou tudo, tem que atualizar as 2 também. Então, foram os 2 instrumentos que a gente conseguiu fazer para orientar o procedimento de fato. Que essa é uma área do controle que está em ascensão. Ela não é amplamente divulgada hoje. Nos eventos que a gente faz mesmo, basicamente é licitação, mas a área principal do controle, uma das principais áreas, seria essa normatização. O controle instituir como vai ser o procedimento e depois verificar se aquele procedimento instituído está sendo feito. É basicamente esse manual de como tem que ser feito, só que você vai descrever, como é que você vai fazer a solicitação de despesa? É assim, qual que é o modelo que vai usar? É esse aqui. Você faz a normativa. Aqui na prefeitura é um setor de licitação único. Não é isso? Eu vi em alguma cidade, que, por exemplo, o Baitaba, que eu andei muito lá, eu vi, tinha educação e saúde, tinha sua licitação própria. Tem que ter cuidado com relação a esse tipo de coisa, porque é o seguinte, o que você vai comprar de material em comum, você pode estar perdendo em escala. Imagine só, você vai comprar caneta, todo mundo precisa de caneta, a saúde tem que ter caneta, não tem? Isso. Beleza, a educação tem que ter caneta, não tem? Se a educação está comprando caneta a R$1, por que a saúde está comprando a R$2? Pode dar problema no futuro. Se está comprando material em comum, se você for fazer comissões de licitação separada para objetos específicos da área da saúde, da área da educação, beleza, tranquilo. Eu não sei se era assim, eu sei que tinha. Então, o que tem que ser, porque assim, o município pode ter um departamento específico para licitação, está na autonomia dele regulamentar dessa forma, ou ele pode fazer como o governo federal faz. Você não tem um departamento de licitação.
você tem os processos licitatórios e tem os pregoeiros em cada lugar. Fala, licita isso aqui para mim, licita isso aqui para mim. Pode ser feito assim. Não há uma exigência legal que tenha uma comissão de licitação. Pode ter 10, o quanto for necessária. Mas aí o município tem que ter, o ente público tem que ter essa ideia de que ele pode estar licitando o mesmo produto com preço diferente, que pode gerar esse sobrepreço, ou ele está perdendo a economia de escala, né? Se eu vou comprar caneta, eu vou comprar caneta para todo mundo precisa de caneta, centraliza. É um objeto específico da saúde, coleta de lixo hospitalar. Não tem coleta de lixo hospitalar na educação. Então tem uma comissão da saúde que cuida só dos objetos específicos desse medicamento. Certo. Só tem lá, então não precisa usar a do município. Dividir. O que é incomum a todo mundo faz na comissão do município, o que é específico pode fazer nas licitações. Mas você acha que isso descentralizada. Melhora? Melhora. Agora sim, melhora, só que confesso para você, o cara que querer implantar um negócio desse vai ter dificuldade em achar profissional. Ramo extremamente carente. Quem está procurando emprego, se habilite em licitações públicas, seja tanto para ser pregoeiro quanto para representar empresas, que é um campo infinito de oportunidades. Nova lei de licitação, a regra é nova, tem muita gente batendo cabeça ainda, então é um ramo de atividade excelente, tanto para prestar consultorias, assessorias a municípios, quanto para representar as empresas nas licitações. É um ramo excelente de oportunidade de negócios e de trabalho para quem estiver buscando oportunidades. Se intere sobre a legislação. Tem um monte de cursos grátis, de graça no site do Senado, no site do TCU, no site da Escola Nacional de Administração Pública. Se interem, é uma oportunidade excelente. Então é só estudar, faz prego eletrônico hoje, o cara não sai de casa e numa dessas está ganhando um dinheirinho, né? Aí uma dica aí de um cara que é especialista em várias áreas. E a gente sabe, procura, não há profissional no mercado disso, é escasso. Para o controle também é escasso, tá? Se quiser estudar para o controle interno, também, apesar de a gente ter 417 municípios na Bahia, com câmaras e entidades descentralizadas. Todos têm o controle interno? Todos, em tese, tem que ter. Então, deveria ter alguém lá. Se, por exemplo, aí, ao longo do tempo, você vai formando mais gente. Né? Por exemplo, chegar as contas no tribunal, tanto da Câmara como da Prefeitura. Sem o controle... Se não tiver o controle, tem algum problema? Ele gera uma ressalva nas contas, ausência do relatório, inclusive é um dos pontos lá que gera ressalva, ausência do relatório de controle interno. E o TCM tem uma metodologia de analisar agora o conteúdo do controle interno. Isso deu problema no passado, o CIB atua nesse sentido do TCM fazer uma análise mais criteriosa dos nossos relatórios, e hoje o TCM faz essa análise e de fato fala, atende, não atende, por que não atende, porque às vezes não atende, mas por que não atende? Porque às vezes você mandava o relatório em um ano e ela falava, não atendeu. Aí você mandava o mesmo relatório no outro ano, atendeu. Peraí, não atendeu por causa de quê? Não atendeu porque diz isso, no outro ano você melhora. Depende do jeito que o auditor acordou. Aqui em Ubatã, acho que eu já tenho 7 ou 8 relatórios que foram atendidos pelo TCM. Eu costumo publicar em alguns grupos do WhatsApp as apresentações para o pessoal ter conhecimento de fato das contas públicas. As pessoas têm que conhecer que o município deve mais de 60 milhões ao INSS. As pessoas têm que saber isso. Assim ainda? É impagável isso. Então, paga juro, paga parcelamento, mas aí que tá. A culpa é que nem o próximo prefeito que assumir. A culpa é dele disso? Não é. De quem assumir? Não é. A culpa é de um passado histórico, então porque não faz sentido você rejeitar a conta por conta disso. Esse valor de dívida aí vem de muito tempo, não tem jeito, não. O cara divide, paga e a dívida aumenta. Só faz aumentar. 4 anos pagando uma dívida que aumenta. O fenômeno que aconteceu com ela foi isso. Você teve um problema, você tinha a dívida e houve um problema da arrecadação, e como o endividamento do município é comparado com a receita corrente, você aumentou o percentual. Então não tem como, é que nem o índice do pessoal. Se cai a receita e você mantém a mesma despesa, você aumenta o índice. Tá aumentando, não, você tem um problema de receita. Foi o que aconteceu nos anos que ela teve esse problema. É um problema contábil que se resolve. Você tem um problema de queda da arrecadação e a dívida se manteve. Ela não aumentou a dívida. O problema foi a receita que caiu. A culpa é dela, não, do município independente da FPM. Caiu agora um bocado, não foi? Agora aqui em Ubatã a gente está com um problema sério sobre... Eu acredito que não foi dada a devida importância a isso ainda, mas ao longo do tempo a gente vai ver gestores reclamando disso, que é o problema do censo, né? O município era coeficiente 1.4 no FPM e caiu para 1.0.
Se não passa a emenda constitucional no Congresso, meu amigo, é 10 milhões de queda de arrecadação em um ano para o Ubatã. É inviável. A CNM fez um estudo que cada 0,1 que você caía, você perdia 5 milhões de arrecadação. Imagine, 10 milhões a menos no orçamento. Mas o Ubatã já perdeu quanto depois disso para cá? Tá na base de 100 mil. Tá na base de 100 mil por mês que o município está deixando de... Não é que tá... Poderia estar arrecadando esse valor e, de acordo com o redutor da Lei 198, a gente não está recebendo essa receita. Estamos recebendo com a redutora. Esse ano é 10%, ano que vem dobra. Se nesse primeiros 5 meses já teve queda de mais de 500 mil... Agora 2024. 2024. 500 mil a menos. A gente estima de 1 milhão e 200 a menos, porque as receitas de dezembro são maiores, então vai impactar nesse sentido. Esse ano é 10%, já tem 500 mil. Ano que vem é 20%. Em 6 meses vai ser 1 milhão a menos. E aí? Impacta em tudo, E como é que enquadra? Mas o FPM está vindo maior. E a inflação? Está cobrindo a inflação nesse sentido? Há um problema de arrecadação do FPM no município. Não sei se o pessoal, se os políticos estão atentando a isso, mas a gente vai ter problema logo, logo com relação a isso. Vão começar a reclamar logo, logo, publicamente, sobre essa problemática do censo. Infelizmente, é um problema a ser enfrentado. Não sei se o pessoal do jurídico vai enfrentar isso no judiciário, dessa queda de 27 mil habitantes para 16 mil habitantes. Agora, o censo diminuiu de 27 mil para 16. A 16, né? E eu fiz até um artigo outro dia e o eleitorado só faz aumentar, não diminui, não. O eleitorado já está em 12.273, eu olhei essa semana. É os fenômenos que acontecem aqui, né? Então, é preciso ter uma atenção com relação a isso. Se de fato o Ubatã tiver no coeficiente errado, tem que fazer esse levantamento, né? Fazer até judicial. Apesar que o eleitorado é diferente, né? O cara pode morar em outra cidade, muita gente trabalha fora tal, mas continua votando. Eu morei muitos anos em Salvador, mas nunca tirei meu título de Ubatã, eu sempre participei das políticas aqui. Então tem muito isso, né? Tem que ter domicílio aqui, né? Você tem que entender isso. Então aqui tem é domicílio. Isso, por isso também que acontece, né? O eleitor ele tem que ser domiciliado onde ele vota. Então ele pode morar em mais lugares, mas ele tem que ter um domicílio, tem que morar aqui pelo menos, né? Tem cidade aí que tem mais eleitor do que população. Eu já vi essas... Curiel, meus técnicos ali da direção já estão dando sinal toda hora, dizendo tá acabando, mas eu não posso terminar uma conversa dessa que é interessante sem lhe fazer uma pergunta que eu estou aqui, de onde que eu queria perguntar? Sobre IPTU. Existe conversa, porque a gente anda pela rua e vê, né? Tem gente que acha que não deve pagar, deixa 10 anos sem pagar, só vai pagar quando vender a casa. Já teve prefeito que diz que isentou, mas isso não é possível, né? Pela Constituição, que não existe isso. Quando algum candidato disser que está isentando seu IPTU, não é verdadeiro, que vai acumulando sua dívida, né? Muita gente vai para a dívida ativa. Como é que está isso aqui em Ubatã hoje? É um problema complicado aqui na cidade, porque a gente tem baixa arrecadação de IPTU. Então, aí tem N motivos para isso, né? Mas, de fato, existia uma legislação municipal aqui antiga, nos livros que tu mesmo pesquisou, deve ter achado lá a lei que isenta IPTU. Isso. O problema é que em 2000 foi aprovada a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, em 88, com a Constituição... Eu achei nessa pesquisa minha uma lei dizendo que os funcionários públicos... Não, mas aí, a própria Constituição... Não pagava IPTU, então, né? A própria Constituição vem revogar essa legislação porque obriga o município a instituir o IPTU. Aí vem a lei de responsabilidade fiscal que fala que quando o ente público vai conceder algum benefício, ele tem que compensar isso. É possível isentar? Mas qual é a compensação? Vou isentar aposentado do IPTU. Sim, mas aí quem não é aposentado tem que pagar mais. Então, se você quer isentar, tem que ter a medida compensatória. Aí o pessoal quer dar um benefício. Tem que ferrar alguém. Tem que ferrar alguém. Só que, às vezes, tem que dar o benefício. Essa que é a regra. Então, é possível? A nossa legislação não há isenção mais. O Código Tributário do município foi atualizado e não tem isenção. Todo mundo tem IPTU. O valor é cobrado pela planta genérica. Tem um dispositivo de atualização lá que
O pessoal dica para os advogados aí, pode dar uma pesquisada sobre isso, que tem alguns probleminhas lá de atualização. Então, para as pessoas questionarem o município com relação à atualização do valor do IPTU, podem pesquisar de fato, é um problema do município. Aos vereadores que estão nos assistindo também, é preciso revisar o Código Tributário do município. Já está carente de atualização. Mas você acha que tá muito alto? Não é que está alto, é o problema, é o tipo de alíquota que como se está cobrando ele, entendeu? Você tem como corrigir as distorções que há. Porque você faz a planta genérica e determina que o bairro de alto padrão, baixo padrão, e faz essas atualizações. E a cidade mudou desde quando foi aprovado o Código Tributário. E é preciso revisitar. A gente está com reforma tributária no Congresso. O governo passou a alteração da emenda no Congresso. O município ele precisa revisitar o Código Tributário, até para atualizar a relação do ISS. Então, o Código Tributário do município de Ubatã ele tem que ser revisitado. Ele tem que ser revisitado. E a dívida ativa é muito alta? Muita gente, muito... Aí, ó, pessoal. Você tem ideia de valor? 45 milhões a dívida ativa do município de Ubatã. Se o Ubatã recolhesse hoje, se todo mundo resolvesse hoje... Se todo mundo pagar o que a prefeitura acha que tem a receber, 45 milhões. É mesmo? Mas não é real esse valor. Esses problemas de atualização, que tem que ser revisto isso, entendeu? Se fizesse uma revisão, refis que chama... O refis, ele considera o valor que está registrado na dívida ativa, tira multas e juros, para você incentivar a pessoa a pagar. Mas mesmo assim... Mas o que eu estou dizendo é o lançamento do IPTU, a revisão, recadastramento imobiliário, tudo isso tem que ser revisto aqui em Ubatã. Faz parte do projeto de REURB isso. Como se vai revisitar o Código Tributário, vai revisitar a planta genérica, precisa revisitar tudo isso aí. Porque e tem como fazer tem isso? como fazer. O problema, aí gerou esse problema. Como é que pode? O Ubatã tem 45 milhões de dívida ativa, em tese tem 45 milhões na rua para receber, divide aí por 16 mil habitantes. O valor que é por cada habitante. É absurdo isso daí. Estamos todos endividados. É absurdo. Tem que se revisitar. Aí a gente precisa. O meu poder de controlador, se é que é poder isso, né? Que a gente fala que o nosso poder é meramente recomendar, faz a recomendação da necessidade de revisão, da necessidade de adoção de técnicas administrativas de cobrança da dívida ativa, mas que há um problema, que tem que ser revisitado o Código Tributário do município. Mas isso parte do poder da prefeitura ou da Câmara? Da prefeitura, mas a Câmara pode provocar essa necessidade, porque o vereador é que está mais próximo ao público, o vereador que está dia a dia com a sociedade, escutando as demandas. Mas o projeto tem que sair do Executivo. O projeto é do Executivo, eles têm que fazer pedido de providência, o requerimento, nesse sentido, de revisitar o Código Tributário, atualizar as reformas, atualizar a questão do ISS, ele tem que ser revisitado. Ano que vem, ele vai ser revisitado. Não é porque eu estou dizendo não. Com certeza. É porque a reforma tributária do governo federal vai exigir que revisite ele. Então aí, os vereadores... tem vereador aí que está assistindo o episódio de hoje com Alexandre Correia, o controlador interno da prefeitura, que com certeza, na próxima sessão, já vai entrar com requerimento. Aos vereadores também, a gente discutiu num grupo do WhatsApp ontem. Você falou aqui com Marco Oreia, Marcos da Canoagem, ele não gosta de chamar ele de Marco Oreia, mas eu fui apresentado a ele como Marco Oreia. Aí peguei aquele projeto que a gente trabalhou no passado sobre o Bolsa Atleta. Foi, atualizei. Eu fui secretário de esporte. A gente desenvolveu ele, depois que tu saiu, aí mandou, eu atualizei aquele projeto de novo para o Bolsa Atleta. E aí ontem uma pessoa, não sei o nome, esqueci o nome dele agora, debateu no grupo que tinha um município que colocou Bolsa Comissão Técnica. Eu vi. Aí falei, nossa, aí pesquisamos lá de noite, que o pessoal do controle já deu umas orientações, vamos atualizar o projeto e mandar para ele. Vereador. Naquela época eu fui na Sudesb, lá no setor do Bolsa Atleta, me explicaram como era e tal. A gente viu mas como o Marcos contou a história aqui, às vezes não precisa ser esse valor absurdo, o impacto orçamentário, não, pô, é valor pequeno ali pro cara, pra criança poder ter alguma coisa para levar para casa ali, para dar um sustento na atividade que ela tá fazendo. Dá um incentivo, ó, a buscar esse potencial de atletismo que a gente tem aqui. Aí o poder público que entra. Aí dá essa contribuição, a gente atualiza o projeto, manda para lá, pega um vereador para padrinho, o vereador cobra aí o executivo de fazer isso aí, patrocina essa causa para nosso amigo Marco Oreia, né? Então,
Tem outros projetinhos também interessantes. Mas o que eu queria mesmo é que o vereador, algum dos 11, encabeçasse de fato e nos ajudasse nessa situação da REURB, porque a REURB vai mudar a realidade de muita gente aqui. Curiel, eu tô vendo aqui em tempo do pessoal me jogar até uma caneca ali por causa do tempo. Acho que ultrapassou e muito tempo que a gente determina. Novamente aqui eu vou mostrar aqui o livro Inexacta Certeza, que é escrito pela esposa do nosso amigo Alexandre Curiel, que ela é enfermeira aqui do município. Paola, diga o sobrenome aqui? Garcia Simões Milnikzu. Paola Milnikzu, que nome difícil do nada. Isso aqui é de origem o quê? É polonês. Polonês, né? Se quem quiser aqui esse livro aqui, pode procurar em Curiel ou procurar ela aí. É um livro legal, viu? Agora, pessoal, manda comentário lá no chat que a gente vai responder depois, tá? Isso. E também aqui o livro do nosso amigo Jonatas Alberto, Deus une propósitos, da editora Autografia. Como eu falei aqui, é resultado da lei Paulo Gustavo, aqui em Ubatã, porque ali agora foi por cidade, né? E até eu vi essa semana o pessoal dizendo que parece que sobrou. Eu fiz uma palestra ao pessoal do Conselho de Cultura, até acho que foi tu que a gente conversou também sobre essa legislação, inclusive, quando foi aprovado agora, pegamos aquela minuta do Conselho de Cultura, fiz uma apresentação lá. Foi na minha época do... Eu tenho um legadozinho aí. A minuta foi aquela minuta lá, de fato, a gente utilizou e fiz uma apresentação para eles sobre essa situação do projeto do MP, do painel junino e das complicações da nova lei de licitação. E lá eu falei, tem recurso da lei Paulo Gustavo na conta do município aqui. Vamos organizar o conselho aqui para executar. Fazer outro edital para chamamento público, para pegar mais projetos culturais. Inclusive, hoje respondi um pessoal do conselho. Mas esse edital, quem foi contemplado no anterior vai poder participar? Aí depende da regra do edital. Vocês vão ver isso aí. Por isso que o conselho é uma das atribuições do conselho. A gente sabe, Gilmar é nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Mandar um abraço aqui para Gilmar, para Felipe é mais voltado a essa área cultural, mas... Tá em tempo de São João, logo tem festa da cidade, o pessoal não tem tempo de... Aí, o conselho, complica, né? O conselho precisa ajudar a gestão pública nesse sentido, né? Aí fizemos essa orientação lá, o pessoal já veio se inteirar dos valores que estão em conta e vamos trabalhar para publicar esse edital e desenvolver a cultura também aqui, né? A gente trabalha demais aqui, Wesley, a gente só tem fama ruim. Mas tá tirando isso já. Depois dessa trabalha entrevista demais. vai tirar, você não é tão... Pessoal aí que eu costumo dizer o seguinte... pelo bem das contas do município. Eu costumo dizer o seguinte, quem não me conhece me detesta. Algumas pessoas que me conhecem me amam. Eu me dou bem com você, não amo tanto assim, mas desde quando eu fui vice-prefeito a gente tinha uma boa relação, né? De fato, até antes de foi. A gente trocava e-mails naquela época. Eu não lembro nem da onde a gente se conheceu, inclusive. Eu me lembro que eu fui num evento aqui em Ubatã e tinha uma pessoa lá, era uma pessoa, acho que é inclusive... Não vou me lembrar o nome dela. Nossa, essa mulher falou tão bem dito. Eu falei, quem que é esse maluco aqui, velho? Nossa, foi no evento coisa lá. Boa, nem sabia falou, disso. Falou, porra, quem que é esse cara? Eu lembro que em uma dessas eleições eu era do PV. Na época era do PV. Deputado estadual, eu fiz um comitêzinho ali na praça, onde hoje é Rogério Magazine, né? Tinha um prédiozinho ali, que foi um posto, depois fiz um comitê ali e botei um bocado de coisa assim. Era Marina, candidata a presidente, e tinha meus deputados, tal. Aí eu lembro que tu vinha passando com a mochilinha e falou, tá errado isso aí, viu? Tá fora da legislação. Aí, tá vendo? Foi, aí falou, eu falei, que cara chato é esse, rapaz? Aí passou, eu não lhe conhecia não, o cara passou, que é esse chato que tá dizendo que tá errado aqui, as coisas aqui. Mas depois a gente ficou amigo. Eu não me lembro se eu te mandei um e-mail, se tu me mandou um e-mail, não me lembro como é que começou essa conversa. Ficou, graças a Deus, né? Eu sei que essa senhora, nesse evento, mas falou, foi, caramba, que esse cara. Acho que foi daí que eu te mandei um e-mail, alguma coisa assim. Que aconteceu algum fenômeno assim. Eu lembro que quando eu fui vice-prefeito, meus processos que tinha lá, eu fui secretário de esporte, cultura e lazer, todos andaram rápido, né? Não. Pelo menos eu ia lá, eu lembro que quando eu ia fazer alguma coisa, antes eu ia lá, Gustavo, vem cá, Curiel, tô pensando em fazer isso aqui, como é isso aqui? Aí você orientava, vai por aqui, tal, eu sei que... Nesse tempo, não sei da parte das pessoas, mas nesse tempo, porque eu tô atuando na Prefeitura Municipal aqui de Ubatã, eu considero que construí algumas amizades. Mas nesse tempo aí,
era o tempo que você era considerado chato. Os caras falavam, rapaz, como é que tu se dá bem com esse cara? Pô, eu falei, rapaz, não tem problema não. Os processos eu vou lá, converso com ele, ele me explica, eu devolvo, anda tudo direitinho. Então, ao longo do tempo, o pessoal foi entendendo. Eu também tive meus problemas, assumo que às vezes exagero, mas sempre no sentido de que tem que fazer o correto. Procedimentos corretos foi uma coisa que eu aprendi com um dos consultores aqui da prefeitura. Procedimentos corretos. Procedimentos corretos foi isso que a gente bateu desde quando a gente trabalha. Procedimentos corretos. Geralmente, às vezes, a pessoa não gosta porque não quer seguir o procedimento correto, né? Então aí, joga pedra, mas assim, pra quem não me conhece, manda mensagem. Você fala em jogar pedra, aquele rapaz ali é Fernando Canuti, ele tá com a xícara na mão ali pra jogar na gente. Ele chegou tarde. Já ultrapassou o tempo. Ele chegou tarde, a conversa tá boa. A dica pra vocês é fazer ao vivo isso aqui, pra gente ter mais desenvoltura e ter diálogo com o público. Tem que ter público fazendo pergunta pra gente aqui. Mas tem gente que exagera. Não, tem que ter público. Depois das eleições, tu põe o público pra dizer coisa pra gente aqui. Gente, foi uma conversa boa. Eu tava até nervoso para fazer essa entrevista com o Riel, porque sobre administração pública, apesar de eu militar na área há muito tempo, fui gestor de várias secretarias, mas é uma conversa que eu ia conversar com um especialista, né? O cara que faz palestra no Tribunal de Contas, palestra na União das Controladoria, palestra na Fundacem, é professor universitário também, né? Que eu lembro que uma vez você deu aula na universidade, professor do curso do Fundacem, que a Bahia toda participa. Eu fiquei preocupado e a conversa fluiu, graças a Deus, foi boa. Mostrou aqui que o Riel, não é? É uma pessoa boa. É só chegar a conversar com ele, que ele orienta direitinho. Ele quer ensinar, ele é um professor, na verdade. Né? É um professor que quer ensinar. Riel, eu lhe agradeço por essa conversa. Agradeço aos escritores, Paola, não vou falar o sobrenome, que é muito difícil, a Jonatas Alberto, né, que eu mostrei aqui os livros, e espero agora, depois das eleições, para o ano, eu chamar você aqui de novo. Eu que agradeço a oportunidade, de fato, acho interessantíssimo esse projeto. Eu sou fã de podcast, adoro podcast, um dos meus lazeres é assistir podcast. Então, para mim também é a primeira experiência que eu estou tendo no podcast, espero retornar a falar de outros temas. Como você falou, a gente milita em várias áreas da gestão pública, a gente pode segmentar alguns pontos para debater aqui, trazer outra pessoa aqui, trazer um vereador aqui para a gente conversar com o vereador, né? Vamos discutir algum projeto para a sociedade, até ao vivo, por isso que eu falo, abre isso aqui, a gente põe um tema em discussão, vai um monte de coisa, a gente gerencia isso, chama a pessoa aqui, vamos debater para o desenvolvimento da cidade, é importante demais isso, a internet é uma ferramenta essencial, o trabalho que vocês estão fazendo é essencial para registro, de fato. A gente teve a história de Marco Aurélio, eu vi a história de Rodrigo Dias, Mauro Dias. Essas pessoas vão ficar aqui eternizadas na internet, é extremamente interessante, fazem parte do município, contribuíram de alguma forma ao município. Isso fica para a posteridade também, para quem gosta do saudosismo, né? Então é um prazer estar aqui, espero retornar no futuro, quem sabe ao vivo. Você tem que fazer ao vivo, é mais legal. Todo mundo pedindo que faça ao vivo. Olha aí, ó, minha direção aí, Arnaud Silva, Fernando Canuti, eles que mandam no programa. Mas eu só faço aqui apresentar, estudar a pauta e conversar. Eu quero aqui agradecer a Deus, né, primeiramente, por mais um episódio aqui do podcast do chefe. Agradecer a direção Fernando Canuti e Arnaud Silva, né, esse excelente aqui músico, guitarrista, é muito instrumentista. Né? E agora ele está nessa de dirigir podcast, mexer nas câmeras. Bora fazer ao vivo. E dar bronca na hora que ultrapassa muito o horário. A você que assistiu esse episódio com o nosso amigo aqui, controlador interno da Prefeitura de Ubatã, Alexandre Curiel, eu agradeço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Esse foi mais um podcast do chefe com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima. Aqui é Wesley Faustino, o chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve.